Olá, pessoal. Vamos dar continuidade na nossa leitura bíblica diária. Leitura do dia 18/6. A leitura do dia 18/6 é Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao 20. Marcos 4. Parábola do semeador. Faz uma referência aqui a Mateus, capítulo 13, do 1 ao 23. Quer dizer, lá também está falando dessa parábola. E diz assim: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco, sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, quando se achou só, os que estavam junto dele, com os doze interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebei estas parábolas? Como, pois, entendeis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas temendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e ambições de outras coisas, entretanto, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Eita, que essa pegou firme hoje, hein? Então, essa é a primeira parte da leitura. A segunda é 2 Samuel 9 e 10. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus?
Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu, de contínuo, comerás pão à minha casa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul e de toda a sua casa, Tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-eis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 anos e 20 servos. Ai, falei errado. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Davi derrota os amonitas e os sírios. E aconteceu depois disto que morreu o rei dos filhos de Amon e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Hanum: Porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os teus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Hanum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba e lhes cortou metade dos vestidos até as nádegas e os despediu. O que, fazendo saber a Davi, enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: Deixai-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos Círios de Bet-Reob e dos Círios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maacá 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou a Joabe a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maacá estavam à parte do campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente a batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou uma linha contra os filhos de Amon. E disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu,
tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te a ti. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor então o que bem parecer a seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Hadad-Ezer e fez sair os sírios que estavam de outra banda do rio, e vieram a Elã, e Sobaque, chefe do exército de Hadad-Ezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e veio a Elã, e os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram com ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadad-Ezer que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E temeram os sírios de socorrer mais os filhos de Amon. Terceira parte, Daniel capítulo 5. O banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1.000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei, com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeira de ouro ao pescoço, uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos
E nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs nome de Beltesazar. Chame-se, pois agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento é a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus dons fiquem contigo, e dá teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas temiam e temiam diante dele. A quem queria, matava, e a quem queria, dava a vida. E a quem queria, engrandecia, e a quem queria, abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e tuas concubinas, bebeste vinho por eles. Além disso, deste louvores a deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, upharsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite
foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino na cidade de 62 anos. E Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Estranho. Então é isso. Leitura do dia 18/6. Agora, Deus abençoe cada um. Nossa, uma lição muito grande, né? Dá para tirar dessa leitura de hoje, desde da primeira parte, né? Em Marcos, segunda Samuel e Daniel. Dá para refletir bastante hoje. Enquanto eu estava lendo, eu estava assim, nossa, refletindo bastante, mas assim, eu prefiro não expor aqui as minhas reflexões, né? Porque eu não sou teóloga, né? Eu leio a Bíblia para não ser enganada por ninguém. E eu faço essa leitura aqui no canal para incentivar você a fazer a mesma coisa. Mas eu prefiro que cada um faça a sua interpretação, não, porque a interpretação é uma só, né? Não muda. Mas faça a sua reflexão, traz para a sua vida o que melhor for para você, o que tiver de necessário. Às vezes está passando alguma situação que a leitura vai te esclarecer, né? Alguma coisa, vai te abrir os olhos, vai te ajudar a sair da situação da melhor forma possível. Então é isso, gente. Fica com Deus, Deus abençoe, faça a leitura e reflita.